E aí? Conseguiram entrar, eu acho. Que eu não... O problema é que eu não vejo quem é que tá falando cada hora. Mas tá. Tá, vou começar agora, então. Comecei a gravar. Beleza. Conseguiram entrar aí. Tá. Eu vou ter que ficar com a tela assim, com esse negócio aí em cima, porque senão ela fica entrando em descanso. Daí é o jeito. Aula que vem vou tentar consertar isso. Mas tá, vamos lá então. Super resumão de tudo que a gente viu nas aulas passadas. Para falar de movimento, a gente precisa escolher um referencial e depois um sistema de coordenadas. E aí, a partir deles, a gente consegue falar que existe posição. Daí a gente definiu outras duas quantidades para falar do movimento e como é que ele é, para descrever ele. Uma é a velocidade, que é o quanto que a posição muda com o tempo, então delta E sobre delta T. E a outra é a aceleração, que é quanto que a própria velocidade muda com o tempo, delta V sobre delta T. Aí, normalmente, a gente escreve delta T, né? Mas se a gente começar no tempo zero, é T menos zero, né? Aí fica só T. Então, eu vou escrever assim agora. Vamos sempre dizer que a gente está começando no tempo zero. E aqui é S menos S0. S0 é a posição inicial, ou seja, a posição quando o tempo era zero. Isso aqui, também, do mesmo jeito, eu vou escrever velocidade final menos velocidade inicial, dividido pelo tempo que passou, que é só T. Tá? Aí, com isso, a gente viu dois tipos de movimento especiais, que são o MRU e o MRUV. O MRU é um movimento retilíneo em que a velocidade é constante. Então, a gente viu isso aí, só revisando. Se a velocidade é constante, eu consigo escrever essa fórmula da velocidade, mas colocando o S em evidência aqui, ó, colocando só o Szinho, escrever qual que é a fórmula para eu saber qual que é a minha posição em qualquer tempo, para frente, para trás. Então, eu vou ter aqui posição inicial mais o tanto que eu andei, que é SO mais VT. Isso aqui é o meu deslocamento. Então, eu tenho isso. A aceleração do MRU é zero, justamente porque a velocidade é constante. E a aceleração muda o quanto que a velocidade muda com o tempo. Então, se a velocidade não muda, então a aceleração é zero. No MRUV, a aceleração é constante. A velocidade não é mais. O que a gente pode tirar da aceleração constante? A partir da fórmula que define a aceleração, a gente pode saber quanto que é a velocidade em qualquer momento. Então, a gente tem a fórmula para a velocidade, que é a velocidade inicial, mais o tanto que a velocidade mudou, que é a aceleração vezes o tempo. Então, isso daqui é o tanto que a velocidade mudou. E aí, então, a gente tem também uma fórmula para dizer... Então, aqui a gente sabe dizer a velocidade, a posição e a aceleração. No outro também a gente tem que saber dizer para dizer o que é o movimento inteiro. E aí eu só falei para vocês que existe essa fórmula para a posição no MRUV, e ela é SO mais VOT mais AT ao quadrado por 2. E aí eu não expliquei por quê. De onde diabos saiu isso, né? Então eu vou explicar hoje. Porque para chegar nessa fórmula a gente precisa analisar um gráfico. E é por isso que só hoje que vai dar para explicar por quê. Mas beleza. E aí depois que a gente acabar isso, a gente termina um assunto de cinemática e a gente vai entrar lá em dinâmica, a gente vai falar de força, de lei de Newton e vai resolver vários problemas legais. Mas tá bom. Então, como vou falar de gráfico, né? O que é um gráfico? Um gráfico é um jeito de você guardar, de você descrever um monte de informação, muita informação mesmo, de uma forma geométrica, de um jeito que dê para visualizar. Então, normalmente você tem duas quantidades e você quer saber como elas estão relacionadas uma com a outra, como é que uma muda em relação à outra. E aí, a gente, para ler um gráfico, a gente olha os pontos dele. Então, você vai ter um sistema de coordenadas, você vai ter um eixo com a quantidade x e um eixo da quantidade y. E isso aqui vai medir, vai me dizer, é tipo uma régua, né, da quantidade x, e isso daqui é uma régua da quantidade y. E aí, para ver os pontos, para ler o que um gráfico está dizendo, você
você olha onde é que estão os pontos dele. Então, o que são os pontos de um gráfico? Todos esses... Opa. Tudo que está em cima dessa linha são pontos desse gráfico. Ele tem infinitos pontos. Cada um desses pontos é uma afirmação. Por exemplo, pega esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui. Está em cima do gráfico, né? Foi o ponto que, do zero, eu andei para a direita 1, x igual a 1. E andei para cima 4, y igual a 4. E aí eu cheguei nele, saindo do zero, né? Ele está me dizendo que quando x é igual a 1, então y é igual a 4. Isso é uma aula de matemática, eu não falei o que são essas quantidades ainda. Então, ele está me falando, quando x é igual a 1, y é igual a 4. Isso é uma informação. Se eu pegar um outro ponto aqui, você vai ter... é difícil pegar só esse negócio. Aqui, ó. Quando x é igual a 2, y é igual a 2. Então, ele me fala qual que é o y para todo x. E aí eu sei como é que y está relacionado com x. Aí eu desenho uma função doida qualquer aqui. Poderia ser, por exemplo, temperatura ao longo de uma barra. Vai que eu tenho uma barra de ferro, sim, e eu sei que a temperatura segue essa função aí, esse gráfico. O que eu quero dizer? É que, tá vendo que ele aumenta aqui, depois ele diminui de novo o valor de y? Então, se eu disser que o valor de y é tipo temperatura, e o valor de x é tipo comprimento mesmo, então eu estou falando que aqui a temperatura está maior, ou seja, está mais quente. Ela tá mais baixa aqui, ela chega aqui e fica quentão. Aí ela chega aqui e fica mais baixa. Aí depois ela só vai esquentando, ó, porque isso aqui está crescendo. Quando isso cresce, a temperatura está aumentando. Então, isso aqui pode ser qualquer quantidade. Aí eu só estou falando que um gráfico, ele faz isso. Ele mostra como uma quantidade y se relaciona com a quantidade x. Tá bom. Então, é assim que eu leio. Como é que eu escrevo um gráfico? Se eu sei uma relação que já existe, que é uma função, por exemplo, a função multiplicar por 2, como é que eu desenho o gráfico dela? Bom, o gráfico da função multiplicar por 2 significa que para todo x que eu tiver, todo x que você me der, eu vou pegar ele e multiplicar por 2. E isso vai ser o meu y. É isso que eu vou colocar no y. Então, beleza, eu te pergunto, quanto que é 2 vezes 3? Você vai, fala 6. Agora, só um gráfico pode te dizer quanto que é 2 vezes qualquer coisa, porque ele vai estar definido em todo lugar. Então, você pode ir lá, pegar e falar quanto que é, pegar no x igual a 1. No x igual a 1, eu quero saber quanto que é 2 vezes 1. 2 vezes 1 é 2. Então, onde tem o x igual a 1 aqui, eu vou traçar esse ponto nessa altura aqui, onde o y é igual a 2. Então, essa altura aqui é essa distância daqui até aqui, né? E aí eu marco esse pontinho aqui, dizendo que quando x igual a 1, y é igual a 2. Então, do mesmo jeito aqui, eu marco esse ponto aqui. Quando x igual a 2, y igual a 4. Quando x igual a 3, y igual a 6. E aí, quando você marcar uma quantidade de pontos satisfatória, você vai ver, né? Você pega os números com vírgula e tudo, e vê direitinho, você vai ver que está todo mundo caindo nessa reta aqui. Porque o gráfico dessa função é essa reta aqui, ó. Então, a reta, todos os pontos passam nessa reta. A diferença é que agora você não tem só um monte de pontos, você tem uma reta, você não tem só os pontos que você desenhou, você tem a reta inteira, que são infinitos pontos. Então, é uma infinita quantidade de frases. A frase, quando x igual a 1, y igual a 2. Quando x igual a 2, y igual a 4. E isso para todos os números. Então, é bem prático. E aí a gente consegue ter uma noção do que está acontecendo. Por exemplo, isso é uma reta que está crescendo para a direita, né? Quando eu vou para a direita, ela cresce. Isso quer dizer o quê? Que y cresce quanto mais eu aumento x. Claro, porque é 2 vezes x. Quanto maior x, maior 2 vezes x também. Então, a gente tem esse jeito de ver, mais ou menos assim, o que está acontecendo, porque é um desenho, né? Então, tá. Aí, por que isso é útil para a cinemática, né? Por que a gente quer falar de gráfico? Na cinemática, a gente falou ainda agora, né, nessa revisão relâmpago aí, que a gente tem quantidades que a gente definiu para dizer como que é o movimento. São posição, velocidade e aceleração.
todas elas são funções, ou seja, elas dependem do tempo. Assim, pode depender ou não do tempo, mas no caso mais geral depende. E aí a gente quer visualizar num gráfico tudo isso que a gente já estudou, que são as funções do movimento. Então, posição é posição inicial mais velocidade vezes o tempo. Eu sei qual é a fórmula e eu sei calcular qual que vai ser a posição em qualquer tempo que você me der para o MRU, por exemplo. Mas eu não sei direito o que está acontecendo, eu só sei calcular cada pontinho. Então, o gráfico vai falar melhor o que está acontecendo. Então, vamos ver os exemplos do MRU. E aí, o MRUV vai ser análogo, então vai ser mais rápido. Então, vamos ver com detalhe aqui no MRU como que seria o gráfico da posição. Aí, a gente tem aí a nossa fadinha do skate girl prata aí para nós. Então, desenhei ela aqui, ó, fazendo um movimento retilíneo uniforme. Então, vamos lá. Então, no MRU, a gente sabe que a posição é essa fórmula aqui, né? A gente consegue dizer a posição em qualquer tempo. Se a gente souber a velocidade e a posição inicial. Então, tá. Se eu quero fazer o gráfico do MRU, e eu tenho um problema de MRU, como é que eu faço? Vai ser um gráfico da posição, vai ser um gráfico dessa função aqui. Tá, posição pelo tempo. Então, observe que no gráfico você sempre vai ter aqui, e isso é muito importante, sempre olha, primeira coisa que você faz quando você vê um gráfico é olhar o que está escrito aqui. Qual que é o eixo Y? É de quem você está falando. Então, aqui eu estou falando de posição, e ela está em metros. Pelo tempo, e ele está em segundos. Então, a gente vai ver como é que a posição está mudando com o tempo. Para todos os tempos, e não só para alguns. Tá. Então, olhando esse problema aqui, eu sei que no tempo igual a zero, a fadinha estava lá na posição 5 metros. E no tempo igual a 3 segundos, ela estava lá na posição 20 metros. Então, como é que eu vou calcular a posição? Então, primeira coisa, eu já tenho 2 pontos do meu gráfico, porque eu sei a posição e o tempo. Então, que ponto do gráfico é esse aqui? No tempo igual a zero, ela estava na posição 5 metros. Significa que, se eu pegar o tempo igual a zero, que está bem aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo a linhazinha laranja aqui, na origem. Quer dizer que ela estava na posição 5 metros quando o tempo era zero. Então, vou subir até aqui e o meu ponto que eu quero desenhar está bem aqui. É o ponto que é t igual a zero e o s igual a 5. Essa altura aqui, 5. Beleza. A outra coisa que eu sei é que no tempo igual a 3, ele estava no s igual a 20. Então, como é que eu faço? Onde é que é esse ponto? Cada imagem, cada foto que eu tiro, cada frame do meu movimento vai ser um ponto do gráfico. Então, isso aqui é um ponto do gráfico. Qual que é o ponto? O tempo igual a 3, então eu vou viajar até aqui, no 3. E a posição é igual a 5. Então, eu vou viajar até aqui e marco meu pontinho. Pronto. Então, eu já sei 2 pontos do meu gráfico. Eu sei que no tempo 0 ela estava no 5 e eu sei que no tempo 3 ela estava no 20. Como é que eu descubro os outros pontos? Uai, eu preciso saber a posição em todos os tempos, então eu tenho que usar essa fórmula. Só que primeiro, para saber, né, eu preciso saber quem que é a velocidade. Então, vamos calcular. ΔS sobre ΔT. Fórmula de sempre. Você tem aqui posição final, 20, menos posição inicial, 5, dividido pelo tempo final menos tempo inicial, que é 3 segundos menos 0, né? Porque o tempo inicial é 0. Então, só 3 segundos. Tá aí 20 menos 15, ou 20 menos 5 dá 15, dividido por 3 dá 5. 5 metros por segundo. Aí você tem essa velocidade aqui. Sabendo a velocidade, agora você sabe qual que é a posição a qualquer tempo, porque aqui você pode falar que essa é igual à posição inicial. Qual que é a posição inicial? A posição no zero, que é o 5. Então, você tem 5 mais velocidade, que é o que eu acabei de calcular, 5 metros por segundo, vezes o tempo. Essa é a fórmula. Agora eu sei
Qualquer tempo aqui vai me dar a posição que eu estou naquele tempo. Beleza. Então, você vai e faz para alguns números. Por exemplo, tempo igual a 1 segundo. Tempo igual a 1 segundo, eu vou ter S igual a 5 mais 5 vezes 1, que é 5, né? Me dá 10. Então, eu já descobri uma outra informação, que no tempo igual a 1 segundo, minha posição é igual a 10. Então, como é que eu marco isso no gráfico? Eu pego aqui no 1 segundo e vejo a altura 10. E o ponto vai ser bem aqui. Então, a altura é 10 metros. A altura que eu falo no gráfico, né? Não é a altura de verdade, é a distância. Mas a altura no gráfico, que me diz o quanto que a posição mudou, que é esse tamanho aqui, é 10. E o tempo que passou é 1. Isso é um plano cartesiano, sim. E aí a gente desenha funções neles. Então, uma coisa que costuma muito confundir normalmente, quando a gente não está acostumado, a gente tende a pensar que quando a gente desenha em cima desse plano, a gente está desenhando uma coisa de verdade, como se fosse uma fotografia do movimento. Então, quando tem uma coisa assim no gráfico, não quer dizer que isso aqui é uma rampa, por exemplo, que dá para descer e tal. Depende do que você está falando. Então, isso aqui é uma função que está relacionando y com x. Aí você tem que ver o que é y e o que é x para saber o que esse gráfico significa, né? Mas, então é bom sempre lembrar que cada ponto de um gráfico, que é pelo tempo, né? Significa um tempo específico e uma coisa que está acontecendo naquele tempo. Daí, pois é, então é isso. A gente está fazendo um gráfico de posição pelo tempo. Se você agora vamos fazer um outro ponto, t igual a 2 segundos. T igual a 2 segundos. Quanto que é a posição em t igual a 2 segundos? Usa a mesma fórmula. S igual a 5 metros, mais 5 vezes, agora 2 segundos, né? Dá o quê? Dá 5 vezes 2, 10, mais 5, 15. Dá 15 metros. Então, ó, o ponto novo vai ser bem aqui, ó. Vai ser o ponto em que o tempo é igual a 2 segundos e a posição é igual a 15 segundos. Se você fizer isso, você infinitas vezes, que é impossível, mas se você fizer isso várias vezes, você vai perceber que você sempre vai achar pontinhos que estão em cima dessa reta. Que nem eu acabei de falar, o caso lá do 2 vezes alguma coisa, aqui é a mesma coisa. O negócio o gráfico é uma reta. Você consegue se convencer disso depois de desenhar vários pontos e saber que todos os pontos do movimento estão descritos aqui nessa reta. Agora ela é contínua. Então, essa reta é o desenho dessa função aqui de cima, dessa função posição. E toda vez que a gente tiver, não sei se vocês já viram em matemática, mas toda vez que uma função é do tipo, se aqui fosse y, né, e aqui fosse x, toda vez que uma função é do tipo ax mais b, sendo a um número, b outro número, e x a variável que está aqui, isso aqui vai ser uma reta. E é por isso que aqui é uma reta também, porque essa função aqui, ela é como se fosse, isso aqui é o b, né? Isso aqui fosse o a velocidade. Então tá. Agora você sabe ler um gráfico. Cada ponto do gráfico significa um instante do movimento. Por quê? Porque a gente está olhando os instantes nessa parte aqui. Tá. Então, esse é o gráfico da posição pelo tempo do MRU. Esse foi um exemplo específico que eu fiz, mas eu estou falando para vocês que sempre vai ser uma reta. O que vai mudar, pode mudar, é onde essa reta começa, por exemplo, aqui no eixo, aqui na posição, por exemplo, se você tivesse a posição inicial igual a 20, ela ia começar aqui em cima. Mas a posição inicial é igual a 5, ela começa aqui embaixo. E outra coisa que pode mudar é a inclinação dessa reta. E o que significa a inclinação dessa reta? Se você olhar aqui, ó, nesse gráfico, pensa que a gente está pegando o ponto final e o inicial daquele movimento da fadinha. Aí você tem aqui que a diferença de altura entre esses pontos, né? Então, qual que é a diferença da altura desse ponto e desse ponto? É justamente o 20 metros menos 5 metros. O que é isso? É o deslocamento. Então, vou colocar só assim, é o deslocamento.
Se você pegar outros dois pontos aqui, também vai ser o deslocamento. ΔS. Aqui, ó. Se você desenhar esse triangulinho. E essa distância aqui, ó, da base desse triângulo, é o tempo que passou. Então, ele é o ΔT. O que está acontecendo aqui? Então, a gente tem um triângulo, que desse lado aqui dele é ΔS e o outro lado é ΔT. Agora, imagina, então, a gente sabe que velocidade é ΔS sobre ΔT, que ela sempre continua igual, né? Imagina que essa reta fosse mais deitada, assim. Então, o ΔS seria menor. Assim. Deixa eu apagar esse pequenininho aqui. ΔS seria menorzinho assim, e o ΔT não ia mudar nada, porque o tempo continua passando do mesmo jeito, né? Independente do que você está fazendo. Aí, se o ΔS diminuir, quer dizer que a velocidade é menor. Porque a velocidade é ΔS ΔT. ΔT continua a mesma coisa. Ou seja, resumão de tudo. A inclinação da reta te fala a velocidade. Ou pelo menos ela te fala se a velocidade é grande. Se a inclinação da reta for... Se a reta for muito inclinada no gráfico de posição, você presta atenção, é no gráfico de posição. Se a reta for muito inclinada, quer dizer que a velocidade é grande. E se a reta for mais deitadinha, menos inclinada, significa velocidade pequena. Então, a gente está visualizando uma coisa sobre o movimento, só olhando para o gráfico dele, sem ter que fazer conta. A gente está falando, se essa reta é mais inclinada que essa, quer dizer que a velocidade desse cara é maior que a velocidade desse. Então, isso é uma coisa que a gente pode fazer sempre também. Um outro detalhe é que a reta poderia ser decrescente também. Aqui ela é crescente, né? O que significa crescente? Significa que a posição cresce com o tempo. Se ela cresce, a velocidade é positiva. Se a posição aumenta com o tempo, velocidade positiva, está indo para lá. Se a posição diminui com o tempo, velocidade negativa, está indo para lá. Então, uma outra coisa que a gente sabe é o sinal da velocidade. Quer dizer, se a reta é decrescente, se fosse essa reta aqui, a velocidade é negativa. Então, tem um monte de coisas que a gente vai descobrindo, assim, que são só propriedades geométricas do nosso gráfico, que significam coisas no movimento mesmo. Tá. Deixa eu ver aqui. Tá bom. Aí, qual que é o gráfico... Os outros gráficos, né? Eu fiz o gráfico da posição, mais detalhadamente. Quais que são os outros gráficos do MRU? Então, eu ainda estou pegando o exemplo lá. Esse exemplo aqui. Cadê? Eu ainda estou pegando esse exemplo aqui. Deixa eu cortar ele aqui. Opa! Estou pegando esse exemplo aqui ainda. Nesse exemplo aqui, a gente calculou a velocidade e deu 5 metros por segundo. A gente sabe que na MRU a velocidade é constante. Então, o que eu desenho no gráfico da velocidade? O que significa velocidade constante? É que a velocidade não muda com o tempo. Então, se eu faço um gráfico como a velocidade depende com o tempo, depende do tempo, ela não vai mudar. O que significa? No tempo zero, minha velocidade é quanto? 5 metros por segundo. Foi o que a gente calculou. Quanto que é no tempo 1? 5. Quanto que é no tempo 2? 5. Quanto que é no tempo 3? 5. Qualquer tempo. Velocidade é 5, porque ela é constante, justamente, né? É isso que é o MRU. Se é 5 em todos os tempos, então ela vai ser, o gráfico dela vai ser simplesmente uma reta horizontal, que passa no 5 aqui, no eixo da velocidade. Então, atenção aqui, a gente está olhando velocidade agora. Então, é outro gráfico, significa outra coisa. Significa qual velocidade que eu tinha em cada tempo. Então, eu não estou falando de posição. Então, por exemplo, se eu estivesse olhando a foto desse momento aqui, desse ponto, eu não saberia a posição, né? Mas eu saberia qual que é a velocidade, que é 5. É isso que esse ponto está representando. Ele não me diz a posição, ele diz a velocidade. Então, só para prestar atenção. E aí, uma outra coisa geométrica interessante que a gente pode fazer é calcular o deslocamento no gráfico da velocidade. Lembra que a gente viu lá que deslocamento era velocidade vezes o tempo para o MRU? Então, sempre do MRU, tá?
Deslocamento é velocidade vezes o tempo. Por quê? Eu estou andando 3 metros por segundo. Por quantos segundos eu andei, é só multiplicar esses dois números e você vai ter o quanto você andou. Então, esse é o deslocamento. No gráfico, quando a gente tem um gráfico da velocidade aqui, a gente vê que você pega 2 pontos aqui do movimento. Esse tamanho aqui é justamente o ΔT. Ele é 5 menos 1, né? É tempo final menos tempo inicial. Entre esses 2 pontos. E esse tamanho aqui é o quê? É a velocidade, que é a única velocidade que tem. É a distância igual a 5. Então, quando você faz velocidade vezes o tempo, o ΔT, ou melhor, ΔT vezes velocidade, o que é isso? Isso aqui é a base, tamanho da base desse retângulo aqui. Então, você tem um retângulo aqui, você tem o tamanho da base dele, é ΔT. E você tem a altura dele, é ΔV. Ou é ΔV, é V só. E isso aqui é a altura. Mas a gente sabe que base vezes altura é a área de um retângulo. Então, o que eu estou descobrindo aqui é que nesse gráfico, se eu pegar o gráfico da velocidade, entre 2 pontos dele, a área embaixo do gráfico é o meu ΔS. Área igual a ΔS. É o meu deslocamento. Então, se eu quero saber, se eu só tenho o gráfico da velocidade, eu quero saber o quanto que eu andei de um ponto ao outro, eu consigo calcular, calculando a área embaixo do gráfico. Tá? Então, detalhe aí. Gráfico da aceleração. Só uma coisa mais. Esse gráfico da velocidade é constante porque a velocidade é uma função que ela é um número, né? V igual a 5. Toda vez que eu tiver, né, qualquer gráfico y com x, que o y for igual a só um número, tipo 7, y é igual a 7, ele sempre vai ser a reta horizontal, assim também, que passa em cima do 7. Então, toda vez que eu tenho uma função constante, é isso que acontece. O gráfico dela acaba sendo esse, se a gente for desenhar, né? E aí, a aceleração. 0 é um número também, né? O que é a aceleração no MRU? É 0, porque a velocidade é constante. Então, 0 é um número, e do mesmo jeito que o 5 era o número, o 0 é o número aqui, o gráfico da aceleração pelo tempo, então presta atenção de novo aqui que o gráfico é da aceleração, vai ser um gráfico horizontal, só que ele vai ser em cima do zero, porque a aceleração é 0. Então, isso quer dizer que no instante 1, a aceleração é 0. No instante 2, a aceleração é 0. No instante 3, a aceleração é 0. Todos os instantes. E acaba formando essa reta aí. Tá bom. Beleza, a gente viu os 3 gráficos do MRU. O gráfico da posição, que vai ser uma reta. O gráfico da velocidade, que vai ser uma reta sempre horizontal. E o gráfico da aceleração, que vai ser uma reta no zero, porque a aceleração é igual a 0. Aí, no MRUV, os gráficos vão ser diferentes, claro. Então, vamos do último para o primeiro. Primeiro, o gráfico da aceleração, que é o mais fácil. A aceleração é constante. Então, se a aceleração é constante, o gráfico dela vai ser isso aqui vai ser igual ao número, tipo 7 metros por segundo quadrado, por exemplo. E, então, o gráfico dela vai ser uma reta. Uma reta aqui onde esse valor aqui vai ser o valor da aceleração que eu tenho. Como eu falei, 7 metros por segundo ao quadrado, se eu estivesse dando o exemplo. Mas aqui eu não estou, eu só estou falando, né, em geral. E a gente também sabe que a fórmula da velocidade no MRUV, então a gente já está, né, vai ser velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Se você prestar atenção, o formato, só o formato, não é que as duas são a mesma coisa. Só o formato dessa função é igual ao formato daquela outra função. A função do MRU para a posição. Você tem isso aqui e deu uma reta. Essa coisa é do mesmo formato, é uma constante mais uma outra constante vezes o tempo. Vai dar uma reta também. Então, se você escrever,
Se você tentar fizer um exemplo e for colocando os pontinhos no gráfico, você vai ver que vai dar uma reta também. Do mesmo jeito que a gente viu para a posição lá no outro movimento. Isso acontece agora, só que para a velocidade. E o gráfico da posição a gente vai ver ainda, porque a gente não falou por que a posição tem esse formato, dessa forma. Como é que é a velocidade no MRUV? A velocidade é essa aqui, ó. É essa fórmula aqui. Por quê? Aí, lembrando de novo. Se a aceleração é constante, dá para você chegar nela. Se a aceleração é constante. Mas qual que é a definição de aceleração? É ΔV sobre ΔT. O que é ΔV? Velocidade menos velocidade inicial. E eu estou sempre começando em T igual a zero. Então, aqui vai ficar T menos zero, só T. Então, a aceleração é isso. Tá? Pegando essa fórmula da aceleração e... Então, ficou meio bagunçadinho, né? A aceleração é igual a V menos V0 dividido por T. Agora, você pode só multiplicar por T os dois lados. Então, multiplica os dois lados por T. Vai ficar A vezes T igual a V menos V0 sobre T vezes T. Vai cortar aqui, ó. E aí, você pega o V... Então, o V menos V0 é igual a A vezes T, né? E aí, você passa o V0 para o outro lado, somando. Ou soma nos dois lados por V0. Vai dar V igual a V0 mais AT. E é assim que você chega na fórmula da velocidade. Então, se você sabe a aceleração, você sabe a fórmula da velocidade. É essa aqui. Tá? Ó, aí, então, como ela tem esse formato aqui, o gráfico dela, porque é o gráfico de uma função do tipo y igual a x mais b, ou a t mais b, né? Que é o tempo. Isso aqui sempre vai ser uma reta. Mas tá, vamos olhar aqui, mais detalhe. Só para vocês entenderem como é que interpreta. Aqui a gente tem um gráfico de velocidade. O que ele quer dizer? Cada ponto do gráfico quer dizer um momento do meu movimento. E eu desenhei aqui, por exemplo. Esse ponto aqui está dizendo que quando o tempo for 1 segundo, a velocidade é 3. Não a posição, a velocidade. Eu nem sei a posição. Então, na prática, esse ponto está representando esse momento do meu movimento, que eu estou olhando o tempo igual a 1 segundo, e a velocidade dela é 3. Esse primeiro ponto aqui, está representando esse momento em que o tempo é 0 e a velocidade é 1. Então, cada ponto do gráfico agora está representando um tempo que eu estou olhando e a velocidade que a pessoa está, o objeto está nesse tempo. E não mais posição. Nem sei nada sobre posição aqui, só estou falando de velocidade. Então, por isso que é sempre bom eu observar de quem que eu estou falando, porque eu não consigo dizer qual é a posição só olhando esses pontos, né? Mas aí tá, a gente tem aí esse gráfico, vai ser sempre uma reta. No final, eu vou colocar todos os gráficos para vocês verem todos de uma vez só. Então tá, qual que é a fórmula da posição na MRUV? Então, como eu acabei de falar, a gente sabe qual que é as outras, né? A fórmula da aceleração é só que ela é constante, a fórmula da velocidade é velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. E a fórmula da posição eu não sei. Como é que eu descubro? Bom, a posição é sempre a posição inicial mais o tanto que eu andei, né? Posição inicial, eles vão me dar lá, ou eu vou escolher qual o nome da posição inicial, vou dizer que é 0 ali, por exemplo. O que eu tenho que descobrir mesmo é o deslocamento. Então, quanto que eu estou andando, né, em cada movimento. Aí, para o MRUV, a gente não fez isso ainda. Mas vamos lembrar de novo o que a gente acabou de descobrir no MRU. A área embaixo do gráfico é o deslocamento. A área embaixo do gráfico da velocidade. Você desenhou o gráfico da velocidade lá no MRU, que era uma linha reta assim, né? Tá aqui. E você viu que calcular a área dele, embaixo dele, é a mesma coisa que calcular o deslocamento.
E aí, então, o que eu estou falando aqui é, para o MRUV vai ser a mesma coisa. Calcular o deslocamento do MRUV é só calcular a área embaixo do gráfico da velocidade. Só que não é mais um retângulo. Agora é um trapézio. Então, é assim que eu consigo saber o quanto que eu me movi no MRUV, quanto que minha posição mudou, né? Então, vamos lá. Como é que calcula isso, né? Só eu vou dividir essa área em duas partes e colocar genérico aqui, ó. Coloquei genérico para a gente calcular para qualquer caso. Então, eu coloquei assim, velocidade inicial, bem aqui, que é a velocidade no tempo igual a zero. Aí eu só chamei de V0. E uma velocidade no outro tempo, T, que só chamei de V. Ela é nesse tempo T aqui. E aí você tem o gráfico dessa velocidade. O gráfico da velocidade, você quer a área embaixo dele. Dividi em duas partes. Eu dividi num retângulo, nesse que está em azul, e num triângulo, que é esse que está em verde. Isso aqui ninguém precisa decorar não, tá, gente? Eu só estou mostrando como é que chega, porque é muito chato a gente não saber de onde que veio a fórmula, né? Então, a gente calcula aqui a área do retângulo, a área da base vezes a área do retângulo é base vezes altura. Tamanho da base vezes tamanho da altura, né? A base dele, então, a base dele é só T menos zero, que é T, aqui. Tá vendo? Esse tamanho aqui. E a altura dele, o tamanho dela é V0. É V0. Então, base vezes altura é T vezes V0. Agora, no triângulo, a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Por quê? Porque o triângulo é metade desse retângulo, né? Então, você pega o retângulo e depois divide por 2. Então, você tem aqui base. A base, de novo, que é o tempo, né? E a altura é a distância entre V0 e V aqui, ó. Essa distância. Que é quanto? É V menos V0, né? Que é a mesma coisa que ΔV. Então, você tem aqui ΔV vezes o tempo, que é a base, dividido por 2. Só que a gente sabe da outra fórmula, a gente sabe da fórmula do movimento, que o ΔV é aceleração vezes o tempo, lembra? Então, aceleração é ΔV dividido pelo tempo, o ΔT, né? Mas nesse caso vai ser só o tempo, porque o tempo inicial é 0. Então, ΔV é aceleração vezes tempo. Só passei multiplicando. Aí, substituindo isso aqui, a gente tem aceleração vezes o tempo e vezes o tempo de novo. Vai ficar tempo ao quadrado, dividido por 2. Então, aceleração vezes tempo ao quadrado por 2 dá esse segundo termo. E o primeiro termo dá V0 vezes T. E aí eu descobri qual que é a fórmula do meu deslocamento. É a área embaixo do gráfico da velocidade, no MRUV. Então, se você for agora... Então, esse é o último gráfico que falta, né? Então, da aceleração é uma reta constante, né? O da velocidade é uma reta inclinada. E agora o da posição, o que é? É essa fórmula aí. Então, lembra que a gente acabou de descobrir o deslocamento e então a posição é a posição inicial mais o deslocamento, né? Vai acabar dando isso aqui. A fórmula do gráfico é uma coisa que depende de x ao quadrado. Opa, pode falar. Eita, tô desmutado. Não, foi só agora. Qualquer dúvida, gente, pode perguntar. Não sei se estou indo rápido, eu acho que talvez eu estou indo meio rápido, que eu queria que sobrasse tempo. Não sei nem se vai. Deixa eu ver. Faltam uns 15 minutos, acho que dá. Beleza. Aí você tem... Então, aí confia em mim, né? Eu não sei se vocês já viram isso em matemática, que quando você tem uma função, tipo assim, y igual a x ao quadrado mais bx mais c, isso é uma função quadrática e o gráfico dela é uma parábola. Então, o gráfico desse negócio é uma parábola. Mas o importante é a gente saber ler o que está acontecendo. O que está acontecendo? Primeiro, ele é crescente. Do mesmo jeito que a reta era crescente, aqui está crescente também. Significa que a posição está aumentando com o tempo, né? Aqui ela é baixinha e ela aumentou, ó, aumentou. Foi aumentando.
só está ainda aumentando. Então, aqui a posição está indo cada vez mais para cima. Então, eu sei que eu estou indo para frente. Também sei que eu estou indo cada vez mais rápido. Apesar de que não é uma reta mais, a velocidade continua sendo a inclinação do gráfico. Só que agora a inclinação do gráfico, você olha pelas retas que passam por ele, tangentes. Então, para cada momento, você vai ter uma inclinação diferente. E aí, você desenha a reta tangente, que é essa reta que toca só num pontinho que você está olhando, né? Esse momento aqui, que era o momento que eu estava na posição, sei lá, 3. E eu estava no tempo 5 segundos. Qual que era a minha velocidade? É a inclinação dessa reta aqui. Aí, mesmo que não calcule, você sabe, por exemplo, que nesse gráfico, a inclinação da reta antes era essa, e ela está aumentando. Quando eu chego bem aqui, a inclinação da reta, ó, é grandona. Ela está mais inclinada possível. Se a inclinação e a velocidade estão ligadas, são a mesma coisa, né? Visualmente falando, quer dizer que a velocidade está aumentando. Então, o que eu já sei desse movimento? Sei tudo dele, porque eu sei que a posição está aumentando, então a velocidade é positiva. Então, sei que, por exemplo, se eu estou no movimento para cá, né? No meu eixo. Se eu desenhar o movimento, pessoa andando, eu vou ter uma velocidade para cá. Eu também sei que essa velocidade que já está para cá, ela está aumentando. Então, quer dizer que a aceleração também é para cá. O movimento é acelerado. Por que ela está aumentando? Porque as retas tangentes estão ficando cada vez mais inclinadas. E a minha posição está aumentando dessa forma que cresce mais rápido, né? Do que se fosse normal, né? Se você pensa num carro acelerando, a velocidade dele vai crescer. Então, ele chega numa posição mais longe, mais rápido do que um carro que está o tempo todo na velocidade constante, igual ao que o outro começou. Enfim, isso aqui está te falando tudo do movimento de um jeito, assim, visual. Então, mesmo que você não saiba exatamente calcular, você sabe, pelo gráfico, mais ou menos o que aconteceu. Isso é bom. Muitos problemas perguntam isso. Opa, agora tinha dado uma travada, mas agora voltou. Ó, então, aqui é o resumão. Vou abrir aqui rapidinho. Resumão de todos os gráficos. Tá aí, ó. Você tem gráfico de posição pelo tempo, você tem o gráfico da velocidade pelo tempo e o gráfico da aceleração pelo tempo. No MRU, a posição é uma reta inclinada. A inclinação dela vai te falar como que é a velocidade. Como que a velocidade está se comportando. Então, a inclinação, quanto mais inclinada, maior a velocidade desse movimento. No gráfico da velocidade, você tem que ela é constante, né? Justamente, então ele é uma reta horizontal. E além disso, se você calcular a área embaixo do gráfico, entre dois tempos quaisquer, vai te dar o quanto de deslocamento que você fez entre esses dois tempos. Além disso, Além disso, a aceleração é a inclinação do gráfico da velocidade. Aqui a gente não está vendo justamente porque o gráfico é deitado. A inclinação dele é zero, porque ele está reto. Ou seja, a aceleração é zero. Entendeu? Então, você passa a ver a aceleração como uma característica geométrica, né? A aceleração é zero. Como é que você vê isso? Porque o gráfico da velocidade é uma linha reta, não tem inclinação. E aí, quando você for desenhar o gráfico da aceleração, vai dar zero, né? É só a linha que passa pelo zero o tempo todo, que fica aqui em cima do eixo. No MRUV, você tá um pouco diferente, mas o fato de que de que a inclinação do gráfico, o fato de que a inclinação do gráfico de posição é a velocidade, né? O tanto que ele está inclinado é a velocidade, isso não muda. Isso vale para os dois gráficos de posição, tá vendo? E aí, só que aqui, né, tem que fazer aquele rolê da reta tangente, ver que ela tá... Enfim. E o gráfico da velocidade vai ser agora uma reta inclinada. E a inclinação dessa reta vai me dizer a aceleração. Então, do mesmo jeito que acontecia com a velocidade aqui, a inclinação da reta me fala se a aceleração está maior, se a reta da velocidade, né, desse gráfico, é muito inclinada, a aceleração está grande. Se ela é mais deitada, a aceleração é pequena. Se ela
tá decrescente, a aceleração é negativa. Se ela é crescente, a aceleração é positiva. Não, tipo assim, daria para fazer uma tabela com todas as possibilidades, mas são muitas possibilidades. O negócio é você ler, pegar pelo menos 2 pontos do gráfico e ver o que isso significa. Significa que em tal tempo, tal coisa é tanto, sabe? E olhar caso a caso. Então, e a fórmula da velocidade, né? O gráfico da velocidade é uma constante. Significa que a velocidade não muda com o tempo, então o gráfico dela vai ser uma linha reta que passa aqui no lugar, né, no eixo, no valor dela, nos 7 metros por segundo ao quadrado, por exemplo. Então, tá bom. Deixa eu ver se é isso. Ó, eu coloquei os exercícios aqui, mas primeiro, não sei, dúvidas, muitas dúvidas, poucas dúvidas. Como é que tá o negócio? Vocês conseguiram acompanhar a aula? Porque o assunto da aula já acabou, mas vou tentar fazer os exercícios. Ó, qualquer coisa que vocês não entenderem, pode perguntar. Beleza. Vocês já viram gráfico de reta em matemática mesmo? Vocês já viram esses gráficos de reta e de parábola? Ah, legal. Ah, então beleza, né? Fica bem mais tranquilo de pensar. Ah, a Mariane não viu, então. Não, justo. Também, às vezes, a gente esquece, né? Então, sempre bom lembrar. Mas é isso. Normalmente, você não vai ter que montar o gráfico. Às vezes, você tem que pensar mais ou menos no formato dele. Normalmente, eles te dão um gráfico. Você tem que saber ler ele. Então, vou fazer aqui uma das questões da lista, que é legal, que é essa daqui, uma das primeiras questões da lista. Opa! Isso, aquele que é em direções em x e y. Porque aqui é só um caso especial, né? É um caso em que x é o tempo e y é o espaço. Então, se você substituir y por s e x por t, aí vira a mesma coisa. E todas as regras de lá valem para cá. Por isso que, né, é parecidinho. Vou fazer uma questão, então. Ai, travou minha tela, eu acho. Tá. Ah, já sei porque tá travando. Aqui tá no modo tela cheia, tá vendo? Tem que tirar a tela cheia. Triste demais. Tá. Então, olha aí o que ele te deu. Um corpo tem seu movimento representado pelo gráfico abaixo. Ao final de 2 horas de movimento, seu deslocamento em quilômetros será igual a quê? Primeira coisa de tudo. Isso é gráfico de quê? Primeira coisa que vocês têm que olhar. Sério, porque todo mundo que erra normalmente fala, isso aqui é uma reta, isso daqui então é MRU. Acabou. Não, não é. Não é. Isso é um gráfico de velocidade, ó. Isso é um gráfico de velocidade. O gráfico de velocidade, uma reta, não é MRU. MRUV justamente é o outro, né? Então, sempre é bom prestar atenção nisso. Esse é um gráfico de velocidade. Tá. E aí, ele quer saber deslocamento. O que a gente acabou de ver sobre o gráfico de velocidade e deslocamento? Que o deslocamento é a área embaixo do gráfico da velocidade. Para qualquer movimento. Isso é sempre verdade. Então, olha só. Eu tenho um gráfico aqui, só que a área embaixo, não até o final, é a área embaixo até o eixo X, que é aqui, ó. Tá vendo? Até o eixo X, não. O eixo do tempo, né? Enfim, até aqui. Então, daqui para cá, entre esses 2 momentos aqui, a área desse negócio vai te dar o deslocamento. E aqui? Bom, aqui é como se fosse uma área negativa, né? Não que ela seja negativa, é só porque ela está de cabeça para baixo. Porque essa altura aqui é como se ela fosse negativa, é menos 40, né? Essa distância aqui. Então, você trata como se fosse negativo mesmo. Menos 40. Ou seja, você vai ter aqui... Opa!
Você vai ter aqui o ΔS, vai ser a área primeiro desse triângulo, de 0 horas até 1 hora, que é o quê? É base, o tamanho da base é 1 hora, né? Base do triângulo, vezes a altura, que é 40 menos 0, 40. Vou colocar aqui as unidades todas, é 40 km por hora, dividido por 2. Então, aqui vai cortar hora com hora. Vai dar 40 dividido por 2 quilômetros, que é 20 quilômetros. Eu sei, então, que entre a hora 0 e entre a hora 1, esse negócio andou 20 quilômetros. Só que eu quero o movimento inteiro, né? O que aconteceu entre a hora 1 e a hora 2? Ele vai andar esse tanto aqui, base vezes altura dividido por 2 também. Tá vendo que é o mesmo triângulo? A altura é menos 40. Ou 40, né? Porque... Enfim, esse tamanho aqui é 40. E essa base aqui também é 1. Vai dar o mesmo tanto, 20 quilômetros. Qual que é a diferença? Quando essa área está para baixo do gráfico, significa que foi andado 20 quilômetros, só que na direção contrária. Então, o que aconteceu aqui é, a pessoa andou 20 quilômetros para a direita e depois andou 20 quilômetros para a esquerda e acabou onde? No 0. Acabou onde começou. Deslocamento, então, vai ser igual a 0. E a resposta é a letra A. Agora, se fosse distância percorrida, aí seria 20 quilômetros mais 20 quilômetros. É isso que me diz o quanto de gasolina, né, que eu gastei, lembrando lá da primeira aula. Se fosse distância percorrida, aí seria 40 quilômetros. Foi o tanto que eu andei mesmo. Mas deslocamento é o ponto final menos o ponto inicial. Aqui eu não falei nada da interpretação do gráfico, mas isso é um gráfico de velocidade. Então, se eu olhar aqui esse ponto aqui, o que ele quer dizer? Ele quer dizer que no meu movimento, quando eu estava no tempo igual a 0, eu estava com uma velocidade igual a 40 km por hora. E o relógio marcando 0. Eu sei a posição? Não sei a posição. Não sei. Estava em alguma posição aqui? Não sei, porque o gráfico não me fala posição, fala velocidade. E nesse momento aqui, o que aconteceu? É um tempo igual a 1 hora? E a velocidade, ele está falando que minha velocidade nessa hora aqui é o quê? 0. Então, tempo 1 hora, velocidade, não tem altura aqui, ó. Então, é velocidade 0. Velocidade alcançou o 0. O que é velocidade 0? Parado. Tô parado. Depois, ele foi lá e voltou. Então, desse caminho para cá, ó, a velocidade está diminuindo. Está diminuindo o número da velocidade, né? Ela está virando menos 3, depois menos 4. Mas, na real, isso é mais rápido, só que na direção contrária. Então, ele para, depois ele volta. Então, é meio chato de desenhar isso aqui, eu vou mostrar. Exatamente o caso do super-homem que eu tinha falado para vocês, que o super-homem, se ele continuasse empurrando o trem, o que ia acontecer? Olha aí. Pois eu não tinha explicado todas as coisas de gráfico ainda, então vocês não sabiam, por exemplo, que o deslocamento ia ser a área embaixo do gráfico, né, pelas aulas. Então agora sim dá para fazer a lista inteirinha, sabendo tudo que vocês estão fazendo e perguntar todas as dúvidas. Aí, o movimento que está nessa questão, ele é um negócio tipo assim, ó, começa com uma velocidade vai diminuindo, chega no 0, e aí ela vai aumentando, entre aspas, só que para a direção contrária. Quer dizer, ela continua diminuindo, só que ela diminui, ela passa do 0 e ela troca de sinal. Então, o módulo, né, aumenta, ela fica mais rápida, só que para a direção contrária, negativa. Então, é isso que está acontecendo. Então, é como se... E a gente vai ver, né, os motivos do movimento nas próximas aulas. É como se você tivesse uma velocidade e alguém começasse a te empurrar com a mesma força, contínua, para sempre. Aí você anda um pouquinho para frente, aí para, aí começa a ser só empurrado para trás, para sempre. Se ele continuasse empurrando o trem, depois de o trem estar parado, o trem ia voltar para trás, que é o que está acontecendo com o homenzinho aqui em cima, nesses gráficos.
Então, ele parou o trem continuou indo para frente, ele começou a empurrar o trem. Ele ainda continua indo para frente por um tempo, mas cada vez mais devagar, a velocidade diminui. Até que o trem para, significa que a velocidade fica zero. E aí, se ele continua empurrando depois que a velocidade está zero, a velocidade vai virar ao contrário, o trem vai começar a sair de ré, entendeu? Então, você continua fazendo o tempo todo a mesma força, a aceleração vai continuar a mesma coisa e o negócio vai velocidade para trás para sempre, até ele parar de empurrar. E aí, vocês estão vendo que embaixo aqui ele mostra os gráficos da posição. Então, posso brincar um pouquinho com isso. Tipo assim, ó, se eu colocar menos 8 aqui, só para ele andar um tanto. Opa. Se eu colocar menos 8 aqui, colocar uma velocidade aqui. 1. E colocar a aceleração. Colocar a velocidade grande aqui. Não, colocar a velocidade assim mesmo. 1. E uma aceleração 2 metros por segundo quadrado. Bora ver o que ele faz. Opa, tinha que limpar primeiro. Posição menos 8. Velocidade 1. Essa é a velocidade inicial, mas como tem aceleração, ela vai mudar. E aceleração 2. O que acontece? Ó, velocidade aumenta. É o caso que eu mostrei para vocês. Tá, aqui ele parou, por isso que o gráfico fez isso. Mas até aqui onde o gráfico foi, a primeira função, né? Isso aqui é um MRUV. A primeira função, que é a posição, é uma parábola. O segundo gráfico é uma reta. E o terceiro gráfico tá parado ali. Tá parado ali, parece ser no zero, mas porque deu uma rebutada aqui, deu uma reiniciada. Mas é um gráfico constante, assim. Então, aqui vocês podem brincar de fazer tudo. Toda vez que a velocidade tiver um número fixo, por exemplo, 2, e a aceleração for 0, vou colocar ele aqui na posição menos 8, só para ele começar de novo. Aí isso é um movimento uniforme. Movimento retilíneo uniforme. Ó. E o gráfico que acontece, o gráfico que descreve o movimento da posição é uma reta, velocidade é uma reta, e aceleração é uma reta também, só que no zero. Tá? Então, bateu ele na parede. É isso, aí, tipo, dá pra gente ficar brincando com esses gráficos aí. Bom, já acabou o tempo da minha aula, né? Acho que já até passou um tiquinho. Então, acho que é isso, gente. Vocês têm mais dúvida? Aqui eu até tinha botado os outros gráficos, mas... Tá bom, então. Façam a lista, então. Agora vocês têm tudo o que precisa para fazer a lista. E talvez vai ter mais uns exercíciozinhos, não muitos, para a semana que vem. Semana que vem tem assunto novo. Acabou a parte de cinemática. Tchau, tchau. Deixa eu parar a gravação aqui. Tchau, tchau, gente.